como as novas postulações pós-modernas influenciaram a forma de enxergar e fazer epistemologia, e como isso influencia a construção de uma epistemologia cristã. Caramba, deixa eu tentar ver. Pensando aqui, veja, o que você quer dizer, primeiramente, por novas postulações pós-modernas? Né? Então, veja, já são pós-modernas, e ainda mais novas postulações. Né? Então, assim, o projeto pós-modernista é o projeto de negação da epistemologia racionalista, ou empirista. Tá? Esse projeto é isso, né? Os mestres das suspeitas, né, como Foucault, né, Nietzsche, né, os mestres das suspeitas acham que por trás disso tem apenas um interesse de poder. Então, Pedro, deixa aqui a pergunta aqui na frente, que é para eu poder... Isso. Então, assim, essas postulações, novas postulações, eu não saberia quais são, exceto essas que já são derivadas das antigas. Então, como é que elas influenciam? Elas trazem aquilo que se esperaria, né, e que, na verdade, aconteceu, que é uma espécie de virada hermenêutica. Né? Ou seja, a epistemologia passa a ser vista como hermenêutica. Né? O Merold Westphal, né, que é um cristão, trabalha exatamente nessa área, ou, por exemplo, o James K. Smith, né, percebe que epistemologia torna-se, ela tem, né, não mais aquele caráter lógico, né, lógico-linguístico, para se tornar, lembra que a virada hermenêutica e a virada linguística estão relacionadas. Então, para se tornar meios de leitura, ou hermenêuticos, tá? Então, como é que elas influenciam? A minha impressão, né, a impressão que eu tenho de como elas influenciaram, é que elas deixaram de lado o aspecto logicista, que estava aí na virada do século XIX para o século XX, para uma virada de linguagem, tá? Então, lembra que a linguagem, pelo menos aí até a década de 30, estava ligada a esse projeto logicista. Né? O chamado segundo Wittgenstein é que traz uma concepção, lá nas investigações filosóficas, de uma concepção de linguagem mais funcional. Ora, uma concepção de linguagem funcional não passa de ser hermenêutica. Agora há pouco, numa brincadeira que eu fiz aqui com o Pedro, é quando alguém diz assim, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, e alguém diz assim, toma aqui, eu tenho uma aspirina. Né? Veja, para que ele soubesse, ele saber que, e lembra que o Frame vai tratar sobre isso. Ele dizia que o conhecimento não é somente o saber que, é saber como, saber em. Então, como é que ele chega eu chego à conclusão de que ele não está me dando meramente uma informação. Né? Ele está me querendo algum remédio que passe a dor de cabeça. Ora, isso passa não apenas por uma questão epistêmica, mas também hermenêutica. Tá? Agora, como é que isso influencia a construção da epistemologia cristã? Eu acho que a resposta do Frame é essa. Tá? O Frame está fazendo epistemologia dentro desse contexto já chamado pós-modernista. Tá? Ele está dialogando não apenas com a tradição analítica clássica, mas com a tradição hermenêutica também contemporânea. Então, ele está oferecendo, né? Ele está oferecendo uma concepção. Então, veja, por exemplo, na pós-modernidade, o pluralismo, né, o relativismo são acentuados. O Frame está dizendo, não, eu não tenho problema com o relativismo. Né? Eu não tenho problema com o relativismo desse tipo, eu tenho um problema com o relativismo desse tipo que é apresentado na pós-modernidade, onde não se pode alcançar a verdade por conta da pluralidade de opiniões. Não, nós temos perspectivas, entendeu? Então, ele oferece, digamos assim, uma maneira de fazer epistemologia cristã. Né? O que é que acontece com muitas das epistemologias cristãs? Elas continuam ou nos projetos modernos, ainda que abrandado, por exemplo, a epistemologia reformada é um projeto fundacionalista abrandado, ou elas continuam ainda naquela dicotomia entre o choque entre fé e razão, né? Saber quem vai tomar precedência nesse fazer epistemológico, ou eles fazem epistemologia de um ponto de vista meramente naturalista. Naturalista que eu estou usando aqui é o sentido metafísico mesmo, tá bom? E não o sentido de que eu estou fazendo uma disciplina como eu faria qualquer outra, biologia, faria química, enfim. Então, ele está oferecendo uma solução, digamos assim, ou uma proposta de construção de epistemologia cristã. Então, chega a pós-modernidade, olha, há um discurso de poder. Sim, não deixa de haver um discurso de poder. Né? Mas, veja, esse discurso de poder existe na relação criador-criatura. Então, eu não aceito o discurso de poder para a opressão. Diferente, o Senhor que nos criou é um Senhor bom, é um Deus bom, que quer o nosso bem, etc. Então, eu não sei se está claro, Tiago, mas esse seria, para mim, um caminho.
A única coisa que eu tenho dificuldade aqui é entender o que são novas postulações, tá bom? Porque as postulações pós-modernas são as mesmas, praticamente, as que eu conheço, são as mesmas desde a virada dos anos 80, tá bom? Eu acho que ele até perguntou mesmo nesse sentido, porque na resposta anterior o senhor tocou nisso, né, de pontos modernos e pós-modernos, e aí desencadeou. É muito bom. Um dos livros que a gente leu, que eu até mencionei também quando a gente estava conversando antes, que é o do Guilherme Brown, ele mostra exatamente isso, como que a ortodoxia radical, o próprio James Smith, assim, que é uma mistura de ortodoxia radical e pensamento reformacional, às vezes se aproximam das contribuições dos pós-modernos nesse olhar, assim, jogo de poder? Temos jogo de poder. Temos perspectivas? Temos. Agora, não dá para colocá-las no mesmo nível e ser perspectivismos relativistas, né? Isso. Multiculturalismo, etc. E aí isso é um passo muito grande para ser dado. O Werner Poifres, lá no livro Teologia Sinfônica, ele apresenta exatamente assim, olha, esse é o meu questionamento, eu não estou com o meu livro aqui, mas tem umas anotações lá, diz assim, como é que isso aqui não pode desembocar em relativismo? Ele vai dizer, não é questão de relativismo, nós estamos entendendo que há relatividades, né? Mas não é a mesma concepção pós-modernista, né? A concepção relativista da pós-modernidade é de que o relativismo implica em não ter verdades. Essa é, na verdade, um dos pontos do Sexto Empírico, lá no livro dele, Hipóteses Pirrônicas, né? Diz, a multiplicidade de opiniões sobre um mesmo fato indica que não pode ser verdade, né? Que não há verdade. O Frame está dizendo, peraí, pelo contrário. O fato de termos pontos de vista distintos, né? E é por isso que ele vai ter que reduzir isso a 3 aspectos apenas, o fato de termos pontos de vista distintos não implica que nós não saibamos a verdade. Implica que nós sabemos, né? Quando nós estamos, por exemplo, no saber coletivo. Saber coletivo. Então, né, como a própria realidade se manifesta, digamos assim, plural, então o saber coletivo, né, não individualista, não o individualismo, né, e aqui eu vou puxar a sardinha para o meu, né, aquilo que é chamado de epistemologia social. Veja, quem tem interesse em epistemologia, uma das áreas que mais cresce na área de epistemologia é chamada de epistemologia social. Conhecimento comunitário, o conhecimento por mídia, o conhecimento por testemunho, entendeu? Veja, por quê? Porque eles entendem que o conhecimento não é aquele projeto cartesiano de eu ficar sentado na minha poltrona, com a taça de vinho na mão, pensando... Não é o projeto lockeano, digamos assim, individualista. Não, é coletivo. É coletivo. Então, se é coletivo, ele é multiperspectivo. Ok? Agora, eu tenho dificuldade com um ponto. E, assim, ultimamente eu tenho dedicado a estudar um pouco mais esse aspecto, né? Eu fiz um curso na universidade aqui de lógica paraconsistente. Eu acho que vocês já sabem. Sim. A lógica que entende que o princípio de exclusão, negar que de duas contradições qualquer coisa possa ser, né? E a contradição para nós é muito, muito forte. Nós precisamos dela, né? Nós entendemos que ainda que ela não seja, né, de modo clarkiano, né, o instrumento último de verdade, nós entendemos que Deus se manifesta para nós dessa forma, né, distinguindo as coisas. Então aí eu comecei então a fazer, né, estou fazendo agora um curso de lógica com o professor Desidério Mocho. Sim, né? Que até traduziu o livro do Plantner, né? Isso, né? Fez 2 traduções do livro já. Né? Porque, veja, quando é que nós vamos saber se é ou não uma contradição? Se há múltiplas perspectivas nesse sentido, que é o que o projeto pós-modernista apresenta, então, digamos, eu afirmo P sobre um objeto e alguém afirma não P sobre esse objeto. Ou em algum ponto, né, essas 2 proposições devem ser conciliadas em alguma medida, né, ou alguém está falando a verdade e o outro não. Ou alguém está acertando sobre o objeto, o outro não. É por isso que eu gosto que o Frame fala sobre a correção, né? Correção de pensamento, né? Ora, se eu afirmo P e outro afirma não P sobre um objeto, né? Então, por humildade epistêmica, nós precisamos saber onde é que nós precisamos corrigir. Entendeu? Talvez se a gente mudar um pouco para o outro lado, para ver se não é assim, né? Se colocar-se no lugar do outro, enfim. Eu tenho problema com isso ainda, tá? Talvez seja muito forte ainda para mim essa questão
da lei da contradição sendo ou precisando ser afirmada. Né? Bom, mas aí é outra discussão, tá bom? Ótimo.